Foi a primeira vez, assim, que eu entrei em contato com algo que eu acho importante a gente não só pensar, como abrir o leque do nosso pensamento para a questão, assim, o mundo, ele é dividido em homens e mulheres, não é isso? É assim, né? E essa divisão tem a ver com as nossas anatomias, é isso, né? Então, quando eu me deparei com o que se chama, né, hoje em dia, dos estados intersexuais, né, pessoas que nasceram nessa condição intersexo, né, é até difícil de nomear, né, porque quando a gente fala intersexo, a gente está colocando um entre, né, e quando a gente fala de entre, em geral, a gente pode pensar num entre rizomático, né, com várias entradas e saídas. Mas, em geral, quando a gente pensa em entre, a gente pensa entre dois fatores, né? Tá? Então a ideia de intersexo já mudou muito, já se deslocou muito, né? Como a gente pode, né, trazer esse termo intersexo, mas era intersexo, né? Logo que se coloca, porque estava entre o masculino e o feminino, né? Mas eu acho interessante a leitura de que isso traz para a gente, né, a existência de certos corpos que a gente não consegue definir, né, nesse binarismo, nessa diferença binária, né, a existência desses corpos traz para a gente, né, essa chacoalhada de pensamento, né? E isso é uma das questões que eu estou colocando, assim, o que gritam os corpos hoje. Não é que corpos intersexo só existem hoje, mas é porque hoje a gente pode falar desses corpos de uma outra maneira, né? Sem demonizar, sem recair, né, num certo olhar é, mágico-religioso apenas, né? E eu não estou criticando esse olhar, eu estou falando que todo olhar muito enviesado é complicado, né? Porque ele não dialoga, né? Ele vai ser rígido. Tá? E eu estou falando das pessoas nascidas em estado intersexual, mas eu estou falando de todo e qualquer corpo. Não importa como se denomine, né? No sentido de que, se a gente for parar para pensar, cada corpo é único. Né? E qualquer nomeação que a gente der para esses corpos vai ser sempre falha, incompleta.